Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura da Santa Missa de hoje foi do livro da Sabedoria e nos diz: as almas dos justos estão na mão de Deus e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, e a sua saída deste mundo foi considerada como uma aflição, e a sua separação de nós como um extermínio, mas eles estão em paz. E se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia da imortalidade. Depois de uma leve tribulação, receberam uma grande recompensa, porque Deus os provou e achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e recebeu-os como uma hóstia de holocausto. E a seu tempo ele os olhará. Os justos resplandecerão e brilharão como centelhas no meio de um canavial. Eles julgarão as nações, dominarão os povos, e o seu Senhor reinará para sempre. E o Santo Evangelho foi segundo São Lucas, e nos disse: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis. Estas coisas devem suceder primeiro, mas não será logo o fim. Então disse-lhes: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos por várias partes, e pestes e fomes, e aparecerão coisas espantosas no céu e sinais extraordinários. Mas, antes de tudo isto, lançar-vos-ão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e nos cárceres, e vos levarão à presença dos reis e dos governadores por causa do meu nome. E isto vos será a ocasião de dardes testemunho da vossa fé. Gravai, pois, nos vossos corações o não premeditar com que haveis de responder, porque eu vos darei uma boca e uma sabedoria a qual não poderão resistir, nem contradizer todos os vossos inimigos. Sereis entregues por vossos pais, e irmãos, e parentes e amigos, e farão morrer muitos de vós, e sereis aborrecidos de todos por causa do meu nome, mas nem só um cabelo se perderá da vossa cabeça. Pela vossa paciência salvareis as vossas almas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós celebramos hoje a festa do Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Beato Inácio de Azevedo, ele é de origem portuguesa, de uma família que tinha certa distinção, filho de teve um nascimento ilegítimo. Bom, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós vamos ver que, de fato, se cumpre isso na vida do glorioso Beato. Ele é filho de uma religiosa, e depois, bom, apesar de um nascimento ilegítimo, ele teve a dita de ser, alguns historiadores nos relatam, descendente da rainha santa de Portugal, Santa Isabel. Teve uma educação catolicíssima, como todos daquela época, principalmente na sua pátria portuguesa. E ele vai ingressar em 1548 na Companhia de Jesus. Naquela época, Brasil já descoberto, já estava entre nós o grande padre José de Anchieta, e Inácio de Azevedo, o padre Inácio de Azevedo foi enviado ao Brasil para ajudar os jesuítas. Então ele chega no Brasil, na sua primeira visita, e percorre as principais aldeias estabelecidas já pelos jesuítas. Então ele se dá conta, na sua visita, ele foi enviado por São Francisco de Borja, o então superior geral dos jesuítas. Então ele observa e se dá conta da falta de muitos construtores e pessoas que se dedicassem a construir e melhorar as condições tanto dos templos como do desenvolvimento da civilização no Brasil.
E ele regressa a Portugal para apresentar ao superior, ao senhor o rei, também seus pareceres sobre o apostolado no Brasil. Seu parecer foi muito bem aceito pelo rei e também pelo superior geral. Então ele foi angariar almas jesuítas pela Casa de Portugal, onde estava a casa principal dos jesuítas. Passou também pelo Reino da Espanha e pelo Colégio dos Jesuítas, que estava em Roma também, e angariou 39 companheiros, com a permissão de São Francisco de Borja. Eles partiriam para o Brasil. A última e a principal, por assim dizer, visita do glorioso santo foi ao sumo pontífice, muito gloriosamente reinante naquele então, São Pio V, que abençoou o apostolado, a missão, o envio destas almas para salvar almas brasileiras, e lhes confiou um quadro de Nossa Senhora a Salvação do Povo Romano, que, segundo a tradição, foi pintado por São Lucas. Então, São Pio V confia esse quadro, uma réplica desse quadro, a Padre Inácio de Azevedo, lhes dá muitas relíquias e objetos de piedade para a devoção deles e dos futuros católicos que seriam conquistados nesta nação, e os abençoa. Regressa o Beato Inácio de Azevedo, Padre Inácio, para o Reino de Portugal. De lá ele vai partir essa expedição ao Brasil e no caminho vai passar pela Ilha da Madeira e, graças a um atraso, ele vai ter a infelicidade de encontrar com um navio dos corsários calvinistas franceses, que vai massacrar todos estes religiosos. O padre Inácio já tinha presenciado aqui no Brasil, na sua primeira visita, a resistência dos portugueses aos franceses calvinistas no litoral carioca. E graças a Deus, e também graças à intervenção de São Sebastião, que apareceu milagrosamente e lutou a favor dos portugueses, conseguiram impedir a entrada dos calvinistas franceses neste reino, porque Portugal dilatava e fazia daqui um reino para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, regressando a Portugal e na sua vinda para o Brasil, ele vai se deparar novamente com esses infelizes que vai martirizar. O primeiro de todos foi o Beato Inácio de Azevedo, que estava com a imagem de Maria Santíssima que São Pio V lhe havia confiado nas mãos e ninguém pôde tirar de suas mãos. Então, um herege protestante, com uma lança lhe parte a cabeça e ele, agarrado na sua imagem, foi jogado ao mar, na imagem de Nossa Senhora, e ali afunda. Não. E aí, abraçado à sagrada imagem de Maria Santíssima. Depois foram massacrados todos os outros companheiros seus, salvo um. Teve um que, como sempre, a miséria é humana, diante da crueldade protestante também, este não foi martirizado porque era cozinheiro, servia para os demais. E, bom, ele vai voltar para a Espanha e vai relatar o martírio dos seus companheiros e terá a infelicidade depois de sair da companhia de Jesus. E outro que estava, completo o número do desertor, era um jovem rapaz, parente de um dos marinheiros, em que ele queria muito ingressar na companhia de Jesus, mas por alguma razão não pôde. Então, vendo o martírio dos padres, dos religiosos, este valente e fiel a Deus, soldado de nosso Senhor Jesus Cristo, esse rapaz, veste a batina de um dos mártires e, quando chega o infeliz herege, e o vê como jesuíta e o mata. E ele vai ganhar o reino dos céus graças à sua valentia. Assim morreram esses mártires por mãos de protestantes
E a nossa nação brasileira tem este primeiro troféu de 40 mártires em uma só colheita. Mal tinha sido preparado o terreno e Deus já tinha feito a colheita, porque a fé católica realmente não precisa de tempo para frutificar e produzir frutos. E nisso devemos agradecer muito que nossos colonizadores, os portugueses, foram sempre diligentes na salvação das almas e por isso, nessa diligência, povoam o céu e vão povoar uma nação que será a mais católica, pelo menos em número, dita mais católica, e de fato foi a mais católica nação deste mundo. Quando o beato Inácio foi angariar almas, havia um jovem espanhol, Pérez. Este jovem soldado, ele estava na milícia, não? E ele, com as suas vaidades e frivolidades da milícia de então, não tinha nenhuma preocupação, como nenhum soldado, em ser religioso. Piedoso, sim, da família de Santa Teresa d'Ávila, e espanhol religioso. Santa Teresa lhe dizia: meu filho, meu primo, entre na companhia de Jesus, nos jesuítas. E ele tinha um pequeno problema, nenhum impedimento canônico, mas um impedimento porque ele não queria tirar os seus bigodes. A vaidade, frivolidade, e não querendo tirar os seus bigodes, prorrogou a sua entrada na companhia de Jesus. Quando ele decide tirar os seus bigodes, ele entra na companhia de Jesus e quando passa pelos colégios, pela Casa de Portugal, a Casa de Espanha e a Casa dos Jesuítas lá em Roma, este jovem ingressa nas fileiras daqueles que viriam para evangelizar o Brasil. E ele teve a dita de estar nesta comitiva e receber o martírio e ganhar o reino dos céus, e hoje nós o honramos com a Santa Missa que foi celebrada, está no número dos mártires que entraram diretamente no reino dos céus. Graças a um bigode arrancado, nós temos aí também um grande santo. Quando eles estavam sendo martirizados, Santa Teresa, em oração, ela soube que existia um Brasil porque seu primo foi despedir dela e pediu orações, e Santa Teresa rezou por eles e por nós. E quando eles estavam sendo martirizados, no mesmo instante, simultaneamente, Santa Teresa teve a visão do acontecimento, do martírio deles e da entrada dessas almas no reino dos céus. Queridos fiéis, aqui nós temos, neste relato histórico breve da vida desses 40 valentes santos, um retrato de nosso país. O Brasil realmente foi conquistado à força da pregação, como qualquer outro povo, a fé católica, graças ao despojado e virtuoso pregador, e sempre Deus suscitou santos na pregação para conquistar povos a ele, a sua igreja. E nós temos entre nós Padre José de Anchieta, tivemos grandes oradores, Padre Antônio Vieira, tivemos esses 40 mártires e muitos outros, conhecidos ou não, que regaram com o seu sangue. E os que não regaram com seu sangue, mas sim com seu suor, lágrimas e sofrimentos, este solo como plantando assim a nossa fé e regada com muito sacrifício. Na vida desses santos, nós vemos muito simplesmente a vida do brasileiro. O brasileiro, como descendente do português, herda a piedade, seu amor filial a Maria Santíssima, e aquela imagem abraçada por seu Padre Inácio de Azevedo é perpetuada por todas as imagens que nós abraçamos, porque realmente o brasileiro é muito piedoso, e o legítimo brasileiro outrora foi realmente, verdadeiramente piedoso no sentido total da palavra. O brasileiro abraçou a Mãe de Deus, como Inácio de Azevedo, e por ela deu a sua vida. E ainda nós vemos vestígios desta piedade filial de abraçar Maria Santíssima
nas inúmeras festas que nós celebramos, litúrgicas ou não, de piedade, o terço que é rezado, outrora foi muito mais rezado em família, e toda casa, toda alma piedosa teve consigo a devoção ao Santo Rosário, ao terço, e também o povo brasileiro é um povo muito sofrido, e sofreu com muita alegria, porque realmente Portugal fez desta terra uma terra de Santa Cruz. E o brasileiro entendeu muito bem o que isso quer dizer. É certo que, dentre muitas comunidades, mordomias naturais que Deus nos deu, mas a cruz sempre foi nossa companheira. E estes santos, assim, com sua vida, nos deixam bem claro: essas almas vão ser de Deus, mas quem os conquistará será Maria Santíssima, ensinada devoção pelos portugueses que é a terra de Santa Maria. Santa Maria, terra de Portugal, gerou a terra de Santa Cruz e nos conquistou realmente para nosso Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo. Mas também o lado triste desta história é que aqueles que, per accidens, acidentalmente, foram instrumentos, porque de todos os males Deus tira coisas boas. Aqueles que, sem saber, sem querer, semearam e regaram este solo com este sangue desses mártires, quando os frutos produzissem, seriam eles mesmos a destruir. Nós vemos na história do Brasil que ele resistiu muito ao protestantismo. E antes do concílio, quando o país era mais de 90% católico, o protestantismo, os evangélicos não tinham força nenhuma, e a resistência ao protestantismo era a base de violência. Já escutei histórias aqui em São Paulo, dos mais velhos, Minas Gerais e outros estados, em que os padres ensinavam que quando chegasse uma Kombi, uma perua branca com gente vestida de terno e gravata e um livro dourado, um borde dourado na mão, era para jogar pedras, porque eram emissários de Satanás. E assim a resistência ao protestantismo veio junto com o nosso sangue. Quando nossos pais nos geraram, nos colocaram o amor à fé católica, e um amor, às vezes, total e com muita ignorância também, porque infelizmente o brasileiro nunca se esmerou muito no conhecimento da sua fé, mas amava aquilo que seus pais amaram, que a sua vez amaram aquilo que os portugueses nos deram, que foi a fé católica. E esta resistência fez com que o catolicismo crescesse em número, e cresceu. E hoje nós vemos esse catolicismo mermar, murchar, declinar. É o eclipse do catolicismo no Brasil pelas mãos do protestantismo. O que o calvinista não conseguiu impedir, o protestantismo moderno conseguiu realmente atrofiar. Nós vemos hoje inúmeros protestantes, em cada rua inúmeras garagens cheias de ex-católicos. Nós vemos a quantidade assim assustadora de seitas com às vezes o mesmo nome, mas muda porque, não sei, Assembleia de Deus, o Ministério não sei da onde. Esta é renovada, aquela é entre Ministério de sei da onde e renovada metade, e uma mutação como de fungos e bactérias, sei lá o que, de maneira a não podermos mais detectar a quantidade de hereges e de suas heresias, e o que eles ensinam, o que eles negam, etc. E o que foi este solo fértil a estes inimigos da fé? Primeiro, a falta de amor ao que nós honramos. Porque aquele padre Inácio de Azevedo, que abraçou a sua imagem de Maria Santíssima e morreu com ela abraçado, os nossos também abraçaram Maria Santíssima, mas não amaram, e estes mesmos depois quebram sua imagem. Se nós não amamos o que nós cultuamos, amanhã nós seremos traidores. E fica esta lição lamentável e constatada por nossos olhos todos. Há 3 dias atrás, um católico, hoje um protestante fanático, que observa coisas ridículas e não é capaz de observar os preceitos da sensatez
da igreja, com a sua legislação totalmente prudente, e mais aqueles preceitos estabelecidos pelo nosso Deus e Senhor, que é a mesma sabedoria encarnada. Tudo isso calcado aos pés por um Jesus totalmente desconhecido, que veio a este mundo sem mãe e que sua revelação consta no livro, e a sua vida e o servir é estar num quintal, numa garagem, sabe Deus aonde, e com isso, com ódio à sua mãe, com ódio à Igreja Católica, pensam salvar suas almas. E quem são estes? São os protestantes, os evangélicos, que um dia foram católicos. Queridos fiéis, nós que aqui estamos, os que nos ouvem, fica esta lição. Se nós não amamos o que nós veneramos, nós realmente seremos traidores. Não precisamos muita explicação disso. Nós podemos ir um pouco mais atrás, mas não indo à nação alheia, indo à nossa nação também, porque nós somos romanos, católicos, apostólicos romanos, pela graça de Deus. Aqueles que fizeram essas revoluções doutrinárias, litúrgicas, eles fizeram por causa do protestantismo que nós lutamos. Quando o protestante foi abraçado como irmão, nós tivemos, ou os católicos que abraçaram esses como irmãos, tiveram que nada mais e nada menos que assassinar a própria mãe. Para ter o inimigo como irmão, nós temos que matar alguém. E o católico falou assim: vamos matar nossa mãe, que se chama Maria Santíssima, destruindo a piedade nossa filial para com ela, e não podemos lutar contra ela, vamos lutar contra seus símbolos. Por isso recai sobre os protestantes, recai dos protestantes sobre as suas imagens de Maria Santíssima, particularmente o ódio que eles têm para com ela, e sobre o terço, que outrora estava em nossas mãos e hoje é realmente odiado sempre foi pelos hereges. E também pela nossa igreja. Nós nascemos de duas mães, Maria Santíssima e a Santa Igreja Católica. Nascemos para Deus. O católico que não virou protestante ainda, mas está protestantizado, ele é o católico liberal. Ele não acredita no que diz a igreja. Ele reza o credo, não creio na igreja católica. Sim, ele diz, mas ele não crê. Quando nós dizemos assim, a Santa Igreja nos manda fazer tal coisa, o que nós escutamos? Não, não é bem assim. Deus nos compreende, isso daí são exigências, são exigências que já passaram, nossos pais faziam outrora, hoje em dia não precisa mais. Nós não cremos na Igreja Católica quando nós fazemos isso. Temos que rezar, não, eu rezo quando eu quiser. Temos que nos confessar, não, me confesso com Deus, porque Deus me ouve. Sim, Deus nos ouve sempre. Não precisamos nem falar, Deus já nos ouviu. Ele prescruta os nossos corações, é verdade. Mas ele nos mandou confessar. Não, mas isso não é bem assim, eu não mato, eu não roubo. Mas Deus nos manda confessar os nossos pecados, e disse o apóstolo São João: se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda maldade. Sim, a igreja manda confessar uma vez por ano, sim, mas eu não tenho pecado. Olha só. E aí, como fica o mandamento da Santa Igreja? E como fica o mandamento de Deus? Nós não cremos. E por quê? Por causa do liberalismo, e o liberalismo no sentido religioso se chama protestantismo, que foi ou destruindo diretamente a nossa fé, ou indiretamente, tirando todo o rigor, tirando todo este catolicismo na sua intensidade máxima e mermando, filtrando a pureza, encontrando coisas que não lhe agradam e chamando de escórias, e fabricar um catolicismo irreconhecível. Se hoje o beato que nós veneramos e seus companheiros, Beato Inácio de Azevedo, estivesse numa igreja, numa missa chamada assim, ele diria: meu Deus, essa gente, isso não é um culto católico.
Quem faz isso são aqueles que me mataram. Logo, a nossa fé mudou, ou o protestantismo virou católico, coisa que nós sabemos que não é verdade. Se o Beato Inácio de Azevedo estivesse numa reunião ecumênica, quando todos aqueles que não estão conosco estão contra nós, se abraçando e se beijando falsamente, que diria o Beato? E assim nós temos que ver, queridos fiéis, que ou nós amamos a verdade e por ela nós damos nossa vida, a verdade imutável, um catolicismo intocável, porque ele saiu das mãos de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a sua pureza, ou nós vamos ser católicos de nome, nós vamos rezar da boca para fora, vamos à missa a cada morte de um bispo, a cada tanto, e depois nós seremos, que Deus não permita, traidores, ou hereges, ou católico liberal, que vinha a ser quase o mesmo. Então, peçamos a estes gloriosos mártires, Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros, que vieram para nos evangelizar e vieram para conquistar as nossas almas a Deus, que pelo sangue que eles derramaram, pela Virgem Santíssima, cuja imagem abraçaram, eles nos concedem a graça de amar esse catolicismo que é capaz de salvar nossas almas, que é a única religião capaz de transformar nossas vidas. E a prova disso é o que eles fizeram com sangue e outros fizeram com trabalho. Os jesuítas e as suas reduções jesuíticas eram realmente uma civilização católica entre os índios, que não sabiam ler, que não sabiam falar, que não sabiam escrever, que não sabiam nada. Nós tínhamos uma plena idade média dentro de uma civilização de gente que ontem foi aborígena e hoje era realmente culta. E é o poder da fé que civiliza, e quando essa fé é amada, essa fé realmente santifica e é capaz de transformar a nossa vida, a nossa família, nossa nação em um reino e trono de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, peçamos essa graça a esses 40 mártires que hoje veneramos, peçamos a eles por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, auxílio dos cristãos e Rainha do nosso Brasil. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.